Glória a Deus, irmãos. Vamos ler no livro de Gênesis. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Gênesis capítulo 28. Glória a Deus. Gênesis capítulo 28. Glória a Deus. Lemos com a ajuda de Deus, irmão, do verso 10 em diante. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol posto. E tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e dito seneque lugar, e sonhou. E eis uma escada era posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado te darei a ti e a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra. Estender-se-á ao ocidente e ao oriente e ao norte, e ao sul, e em ti, e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que eu que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade de antes era Luz. E Jacó voltou um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, e vestidos para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Até aqui. Amém. Glória ao Senhor Jesus, glória a Deus, irmãos. Aqui está uma história, por sinal, muito linda, que é a história de Jacó desde o ventre da sua mãe, escolhido por Deus. A promessa veio a Abraão, Isaque, seu pai, e Jacó. Jacob foi escolhido, irmãos, antes que chegasse ao mundo. Veja que a profecia veio dizendo: O maior servirá o menor. E quando nasceu Jacó, ele era gêmeo com Esaú. Ia nasceu primeiro e segundou o que seguia na época. A lei, a tradição, o primo, o filho primogênito, ele tinha direito às bênçãos maiores que o pai deixaria antes de partir. Era o filho mais velho, era o primeiro. E Jacó veio depois. Mas é tão lindo isso, irmão, que quando Jacó nasceu, diz a palavra que ele veio com a sua mãozinha agarrada no calcanhar do seu irmãozinho, como quem lutando pelo seu direito desde o ventre da sua mãe, lutando por aquilo que Deus tinha falado, que ele seria abençoado com aquela parte que caberia ao filho primogênito. Mas ele, apesar de mais novo, foi o escolhido por Deus, e a escolha de Deus é soberana. Ela é inegociável. A escolha de Deus, ninguém na terra tem condição de mudar, senão somente o próprio Criador. E nós temos que lembrar por esta palavra, irmãos, que quando ele fez o que fez com Esaú, seu irmão, trocando, servindo o pai do guisado que queria, colocando seus vestidos com peles para que o pai pudesse pensar que ele fosse Esaú e receber sobre a sua cabeça as bênçãos que o iria quer do seu irmão. Na verdade, nós olhando isso, vamos interpretar como que ele fazendo alguma coisa má ao seu irmão. Mas note que já estava nele a promessa de Deus. Ele agiu de uma maneira não adequada, porém já estava nele a escolha de Deus. E naquele momento, por tudo que ele causou, o próprio pai disse que ele fosse buscar esposa em Harã, na terra da sua parentela, porque o pai já sabia que daquela semente Deus faria uma grande obra. Afinal de contas, estamos falando de Isaque, um homem que nasceu dos lombos de Abraão e que conheceu o pai, que era amigo de Deus. A história daquele homem cresceu com ele. Lembrou de quando foi ser oferecido e a voz de Deus bradou do céu, em respeito à fé de Abraão. Ele ouviu a promessa que Deus fez ao seu pai. Ele estava junto. Ele viu o que Deus fez. Ele ouviu o que Deus falou. E também não era inocente nem Isaque nem Rebeca sobre o que Deus faria com Jacó. Nada foi de forma inconsequente ou inconsciente. Mas ainda assim, Esaú se alterou demais contra Jacó. E o pai disse: Vai, segue por este caminho, e vai buscar a esposa na nossa parentela, e fique por lá até que abrandasse a ira que estavas no coração de Esaú. E neste caminho podemos agora imaginar, irmãos, o que Jacó, como que ele saiu sem nada, para uma terra que ele não sabia o que ele iria encontrar, a sua consciência, por certo, pesando o medo do caminho que iria passar, ele estava sozinho, não estava saindo com glória. Ele estava saindo com medo, com cuidado,
com a proteção que o pai queria sobre ele, pois temia que seu irmão pudesse até tirar-lhe a vida. E no momento da caminhada, Úrsula inclinando-se, ele cansado colocou sua cabeça a dormir numa pedra. E naquele momento, foi quando ele teve este sonho maravilhoso em que uma escada que veio do céu, ela tocou na terra. O topo estava no céu. Ela tocou na terra, e ele viu os anjos subindo e descendo naquela escada. Uma visão maravilhosa que depois de milhares e milhares de anos lá na frente, o Senhor Jesus falou de uma maneira muito clara: a partir de agora, vocês vão ver os céus abertos e os anjos subindo e descendo. Ora, Cristo se colocando no lugar daquela escada, que é o caminho que leva aos céus, e por ele os anjos subindo e descendo pela ordem do Criador. Glória ao nome do Senhor. Mostrando aqui que Deus, apesar de Jacó estar fugindo de um ato que ele cometeu e está com todo este peso sobre ele, a escolha de Deus ainda estava sobre ele, ele entendia não como homem. Nós como homem, nós olhamos Jacó como alguém que fez algo errado e já não mereceria mais o que estava para ele reservado. Mas Deus, que não é homem, olhou para Jacó e disse: ele tem que ser aperfeiçoado. É uma pedra bruta que eu preciso trabalhar. Ele vai servir a Labão e vai ver o que é ser enganado. Descerrando Raquel, trabalhou por ela 7 anos e Labão a entregou. Leia mais 7 anos por Raquel. E quando ele estava preparado, Deus abriu as riquezas do céu e da terra a seu favor. Glória ao nome santo do Senhor Jesus. E nesta palavra que Deus manda, o conselho de Deus hoje para todos nós que aqui estamos ouvindo é este. Primeiro, irmãos, ninguém entre nós aqui e aonde quer que esta palavra chegue, nenhum de nós somos perfeitos. Em nós não há perfeição. A perfeição é Cristo que deve estar em nós. E o Senhor, quando diz para nós, como disse aqui para Jacó: eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Estou contigo e te guardarei. O Senhor não disse para ele: vou te livrar da prova, vou te livrar da vergonha, vou te livrar da trapaça. Não. Ele disse: eu estou contigo e vou te guardar. O Senhor não nos livra da prova, mas nos guarda na prova. O Senhor não nos livra da morte, mas nos guarda na morte. Glória ao nome do Senhor. Porque a morte é certa para todo vivente, mas quando nós chegarmos nela, nós não morremos. Dormimos em Cristo para a ressurreição na sua volta. Glória ao Senhor. Nós não somos guardados da tentação, mas somos guardados na tentação. Eptes. Ora que ela chega, o poder de Deus nos protege. E hoje esta palavra te anuncia isto. Você está no fogo. E Deus? Você pergunta: onde está Deus que não me guardou do fogo? Ele te pergunta pela palavra. Você se queimou, você se destruiu. Quem te guardou não foi Deus. Glória ao nome do Senhor. Sadraque, Mesaque e Abednego foram guardados do fogo. Não foram lançados na fornalha, mas no fogo Deus guardou eles. Então Deus manda esta palavra para você. Vai no teu caminho. A prova vem, a luta vem e tantas adversidades vão surgir neste caminho como surgiu no caminho de Jacó. Mas primeiro vem esta mensagem para nós hoje aqui. Aonde você está? Está Deus. Porque Jacó confessou com as suas palavras: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Glória ao Senhor. Eu não sabia que Ele estava aqui. E Deus está no teu coração. Dentro da tua alma, do teu espírito, existe a presença de Deus. Deus está neste lugar. Deus está na tua vida, no seu trabalho, na tua casa, na sua família, na sua viagem, no seu negócio, na sua indústria, no seu emprego, no seu desemprego, na sua enfermidade, na sua internação. E você fala e pergunta: onde está Deus? Olha para dentro de você, porque você está olhando para fora. Olha para dentro. Deus está aí. Glória ao nome do Senhor. Deus está na tua vida, está no teu caminho. Somos nós que muitas vezes não vemos Ele. Mas por esta palavra, até o findar desta palavra, Deus vai te dar a graça de confessar: Deus estava aqui e eu não percebi, mas agora sinto Ele. Glória ao Senhor. Qual foi o primeiro hino que cantamos? Da fiel proteção. E o Senhor te anuncia por esta palavra: Deus vai te proteger. Ele vai te proteger de cair deste caminho tão sagrado que se chama Jesus Cristo. É nele que você está e é por ele que você vai chegar no destino da tua salvação. Glória ao nome do Senhor. Jacó sim tinha trapaceado o seu irmão, mas por algo que era dele, ele lutava para alcançar aquilo. Imagine, irmãos, que a sua mãe não tinha lhe falado: filho, quando eu te esperava, quando você ainda foi gerado no meu ventre, Deus já me anunciava que você seria o que receberia as bênçãos do vosso Pai. Isso é Deus na sua vida. Fazer uma obra com você. Mas todas as coisas pareciam contribuir para o contrário, que ele não alcançasse aquilo que estava por Deus determinado. Por isso, quando nós temos de Deus uma palavra, uma verdade em nós, um coração puro e sincero, e um propósito de servir o Senhor,
As coisas se levantam para contrariar o bom propósito. Mas o Senhor, por esta palavra, te diz: olha, Jacó, quando percebeu que aquele lugar estava o Senhor, o lugar que ele descansou a sua cabeça era uma pedra. Ele a ungiu e disse que ali chamaria a Betel casa de Deus. Aleluia, porque ali estava o fundamento daquele sonho que ele viu. E o Senhor te diz: descansa na pedra que é Cristo. Ninguém tem contato com o céu. Céu, se do céu não vier o chamado. Ninguém da terra não há comunicação com o céu, senão do céu vier a comunicação. Essa escada veio do céu tocar na terra. Na terra não há homem, não há ramurra. Não há espírito que possa ir ao céu se pelo Pai que lá está não for chamado, trazido ou visitado. Você que está ouvindo esta palavra, aonde quer que você está, aleluia, esteja a palavra como uma escada na pessoa de Jesus Cristo. Ela toca agora em você e diz: você está no lugar certo, aonde Deus queria que você estivesse para ouvir esta palavra. Santo é o nome do Senhor. Irmãos, naquele sonho, os anjos subiam e desciam. Para que o saber? Para que o descer? Não era um passeio, não era só um movimento alegórico. Anjo não sai do céu para passear. Anjos são ministros de Deus. Espíritos que servem o Criador para missões apostólicas, para missões grandiosas, portentosas neste mundo habitável. E se os anjos desciam, é para alguma coisa realizar. E queira Deus que esta igreja creia que, por esta palavra, Deus pode colocar um anjo no teu caminho agora. Santo, santo e santo é o nome do Senhor. Um anjo para te estender a mão, um anjo para atender a tua mesa, um anjo para te dar um conselho, um anjo para te dar um ombro amigo, um anjo para trazer do céu uma mensagem dizendo para você, como disse para Jacó: não temas, Deus é contigo, e te guardará aonde quer que fores, vá e tu voltarás aqui. Glória ao nome do Senhor. Para que o teu nome, aleluia, seja por Deus lembrado, só precisa de uma coisa em você: o temor a Deus e a confissão. Deias esta neste lugar santo é o nome do Senhor. E Deus pergunta agora para nós, irmã: você temente a fé? Ainda que o now sit, porque tem momentos da nossa prova e do nosso momento espiritual que nós não sentimos a presença de Deus tão forte em nós. E aí o inimigo, prevalecendo da oportunidade, vem querer nos convencer: Deus não está na tua vida. Sabe Deus, que Jacó estava passando um dia viajando sozinho numa estrada, sabe como? Nome caminho. Sabe que destino ele tomou? Cansado, dormindo, com a cabeça numa pedra. O que poderia acontecer naquele momento? Foi a hora que Deus falou com ele de uma maneira tão gloriosa e tão expressiva, que este livro sagrado registrou. E os anos não apagaram o encontro de Jacó com o Criador. Sabe Deus como você está agora. Mas o Senhor, que é bom e a sua misericórdia dura para sempre, ele nos propõe por esta palavra aos filhos de Deus, aqueles que temem e creem na existência do Criador, aqueles que não creem na existência de Deus. Mas você crê, você acredita na existência de Deus e de Jesus Cristo, o Filho, que é a ligação de Deus com o homem. Da terra nada alcança os céus, mas se do céu vier algo e te alcançar, você conhecerá os céus. E antes que você e eu cheguemos lá, o Senhor nos prova a existência da divindade com a sua presença no nosso coração. E o Senhor nos propõe agora: dá para você entrar que nós cantamos o primeiro hino, a fiel proteção. Dá para você proteger agora a tua alma e o teu coração das tentações e daquela voz estranha que quer te convencer da inexistência de Deus na sua vida. Consegue agora entrar na comunhão desta palavra? Consegue agora crer que o Senhor trará do céu um sinal, uma ligação espiritual entre os céus e a nossa alma? Glória ao nome santo do Senhor. Aos irmãos que estão assistindo o culto na vossa casa, trabalho, viagem, onde você está agora, saiba que o 10. Aqui neste salão físico já está visitando algumas almas, aleluia. Não temos aqui a visão material de uma escada construída que está ligando os céus na terra. Mas hoje vivemos pela fé, não pela vista, não pela lei, mas por Cristo, nosso mediador entre nós e o Criador. E já sentimos que Ele está nos conduzindo para uma comunhão maior, mais perfeita, mais pura, mais santa. E se você acreditar nisso com fé, mesmo não estando aqui pessoalmente, fisicamente, mas em comunhão no mesmo espaço espiritual, nós nos encontraremos agora. Glória ao nome de Jesus. Que espaço é esse? A comunhão da igreja, aquela que ligava a igreja orando com Pedro preso, aquela que ligava um irmão aqui com outro lá. Eu senti o que ele sentiu. Eu provei o que ele provou. Glória ao nome do Senhor. Você pode estar aqui em São Paulo, você pode estar nos confins deste Brasil ou deste mundo ou do outro lado do planeta. Não importa o que você está, aonde você está e como você está, mas a comunhão que nos une agora. Pensa você que Isaac, que ele ficou lá tranquilo, sossegado, pensando no seu filho que vai por este mundo. Se dá certo, Deus, se não dá, não tem problema de maneira alguma. Ele conhecia o Deus
a quem ele temia e o que guardou ele até aqueles dias. Vai, filho meu, eu sei que Deus vai prosperar o teu caminho e sobre a tua cabeça estará as tuas bênçãos, as bênçãos do Criador, e nós anunciamos esta palavra sem medo de errar. No que Deus vem trazendo agora, glória ao nome do Senhor. Uma presença de Deus maravilhosa nos envolvendo dentro deste culto sagrado. Uma presença de Deus maravilhosa ligando os céus ao teu coração. Glória ao nome do Senhor Jesus. Irmãos, o que é que o homem faz que pode se dizer criação? O homem não cria. O homem inventa, o homem transforma. Aquilo que Deus dá na sua inteligência, ele faz com que as coisas sejam transformadas. Mas o que é que o homem transformou do metal que encontrou na terra? Ele transformou o alumínio, transformou o ferro, transformou em outros metais e materiais que foram juntados. E na junção dos materiais, o homem, na inteligência que Deus deu, criou sistemas que veio do que já existia. Ele não chegou e falou, haja um sistema, haja um processo, haja um aparelho. Não, ele foi trazendo o que Deus já criou e foi juntando como as peças de um quebra-cabeça e depois chamou aquilo de satélite e colocou no ar, orbitando no momento aonde não cai. Daquele satélite sem a vista humana ver sai sinais para todos os lados. E se agora nós tivéssemos aqui os celulares ligados, todos nós poderíamos entrar numa sala virtual e ver a conversa de todos ao mesmo tempo. Mas se um raio tomar o satélite, tudo isso acaba. Se o celular acabar a bateria, tudo isso acaba. Se alguém não tem celular porque não pôde comprar, não entra na sala, mas ouça isso, o homem inventou. Mas acima disso existe o Criador como um grande satélite que os sinais desce do céu sem precisar da bateria. Você está aqui fraco, sem bateria, mas a tua alma está viva. Ela está ligando nos céus, na tua alma. Agora nós estamos entrando no mesmo ambiente espiritual e vendo a mesma conversa, todos ao mesmo tempo. É Deus falando. Jacó, eu estou contigo. É Deus falando. Isabel, bendito, fruto do teu ventre. É Deus falando. Aleluia. Para Jó que o teu cativeiro vai ser virado. É Deus falando para Daniel. Os leões não te engolirão. Iris falando. Para Sadraque, Mesaque, Abednego. O fogo não te queimará. É Deus falando para a igreja. Cristo te amou mais do que tudo que você possa imaginar. Então sinta agora não uma ligação telefônica, mas o céu manifestando a sua glória sobre a igreja. Vocês creem que tem famílias chorando agora, sentindo a presença de Deus no seu coração e na sua alma, como se estivesse aqui? Aleluia! Então no momento em que nós estamos aqui em pouquinhos irmãos e pouquinhas irmãs, mas o pouco que está aqui, Jacó era um dele. Deus falou, farei de ti uma grande nação, uma grande família, benditas famílias na terra. E nós que estamos aqui somos tão pouquinhos, mas representamos uma multidão tão grande. Neste pouquinho, bendito seja o teu coração agora. Bendito seja a tua alma e bendita seja a fé que Deus plantou na tua vida espiritual. Sinta Deus te abraçando por esta palavra. Glória ao nome do Senhor. Bendita seja as famílias na terra. Glória ao Senhor Jesus. Esse não é outro lugar senão a casa de Deus. Onde é a casa de Deus? Esse prédio, de maneira alguma. A casa de Deus é aquilo que ele fez templo do seu espírito. O teu coração. Abre esta porta. Ele está batendo e vai entrar. Glória ao nome do Senhor. Acorda, Jacó. Acorda. O Senhor nos chama a todos de Jacó. Acorda, a palavra já veio, o sonho já veio e você vai perceber que hoje você vai sair daqui. Com esta palavra, estou contigo e te guardarei aonde quer que fores. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. O Senhor está contigo e vai te guardar. Lembra desta palavra. Ele não vai te guardar de passar prova, mas vai te guardar na prova. Ele não vai te guardar de ter momentos de aflição, mas na aflição ele vai te guardar. Ele não vai te guardar ser testemunha de Jesus Cristo na terra, porque o inimigo quer nos perder a vida eterna por desistir no momento de grande aflição. E o Senhor te diz, neste momento Deus estará do teu lado como está agora, irmãos. A palavra que Deus manda hoje não tem como nós inverter qualquer que seja o seu sentido. É Deus anunciando estar na vida do cristão, na vida de quem teme a Ele. Glória ao nome do Senhor. Eu estou sem força. Sansão também ficou sem, mas ela voltou. Glória a Deus. E a sua força volta por esta palavra. Não tenho força de orar, de cantar, de servir a Deus, claro. Você passou por uma prova tão grande e na prova nossas forças vão embora e a fraqueza nos domina. Quem não entende isso é porque nunca sofreu. Quem não entende o glória que você dá é porque não sabe o valor de uma vitória. Quem não entende o pãozinho que você come por migalhas é porque nunca passou fome. Glória ao Senhor. Mas quem já passou entende o que é isso que está acontecendo agora. Senhor, glória ao Senhor. Quem já sentiu fome de Deus sabe o que é sentir a presença dele e dar glória do fundo da alma, Senhor. Eu te adoro pela vida ou pela morte, não volto. Tem força para isso. Aplauso santo é o Senhor.
Então, receba de Deus a força que esta palavra deu para Jacó. E saiba de uma coisa, o que tem que chegar nas tuas mãos chega a qualquer custo lá na frente. Jacó, o seu sogro, falou para ele: você casou com as minhas filhas, então eu vou repartir algo com você. As ovelhas que nascerem branquinhas serão suas, porque não nascia branquinha, era só malhadinhas. Não sei se nesta ordem, mas foi assim. Quer dizer, vou trapacear esse moço e vou ver o que vai acontecer com ele. E ele já tinha a palavra: tô contigo e te guardarei onde quer que fores. Vou te abençoar. Deus falou: glória a Deus. É branquinha? É. Não tem nenhuma? Não tem. Mas eu creio, é o que Deus preparou. Amém. Deus falou para ele: Jacó, aquele Deus que apareceu na escada, desce lá onde elas tomam água, pega umas varinhas, descasca todinhas, deixa as varinhas branquinhas e põe tudo fincadinhas assim, ó. Lá ia o gado, tomava água, olhando as varinhas brancas, começou a nascer branca. Explica isso, ciência, explica isso. Criação, Deus. Quando aquele homem viu, falou: que é isso? Começou a nascer tudo branco. Esse moço daqui a pouco vai ter mais do que eu. Vem cá, vamos mudar esse acordo. Deus não muda, mas o homem muda. E o homem pode mexer com a tua vida como ele quiser. Se Deus já traçou um caminho, ele mexe, remexe, puxa, estica, vira você do avesso. Não tem problema. Suporta um pouco. O Senhor te fala: eu sou contigo, você suporta, então suporta. Vamos mudar o acordo, tá bem? Tudo que nascer malhado vai ser seu, porque não nascia mais malhado, sou branquinha. Tá bem, glória a Deus. O Senhor apareceu para ele, aquele da escada, aquele das varinhas brancas, falou: agora você descasca as varinhas malhadas. Não deixa branquinha não, tudo malhadinha e põe lá no lugar das banquinhas. Glória a Deus. E lá iam beber água e via e começou a nascer as malhadinhas. Até que aquele homem não aguentou. Vai embora daqui, porque daqui pouco você vai tirar tudo que é meu, vai embora. E lá vai Jacó com as esposas, come os filhos, come os servos, com um gado abençoado. E o homem foi atrás dele ainda a querer tirar alguma coisa. O anjo de Deus apareceu no caminho, não toque nele. Ele alcançou Jacó, mas não fez nada. Porque o anjo falou primeiro, colocou-se ali um marco. A partir de hoje, daqui para aí é você. Daqui para cá sou eu. E pronto, não entra mais aqui. Eu já estou abençoado. Por que eu tenho que voltar? Vamos embora. E foi esta palavra para alguém ou para alguns, queira Deus que você creia. Ela é este marco. Deus coloca aqui hoje, glória a Deus. Daqui para trás o inimigo quis ir andar e puxar, esticar, virar. Muda a coroa e muda a proposta e muda a vida. E muda tanta coisa que você ficou com a cabeça sem sentido. O Senhor diz: pronto, a palavra está aqui como uma pedra. Passou. Agora desta palavra para a frente vamos caminhar. Dá a tua mão. Eu estou contigo. Glória ao nome do Senhor. Que esta palavra gere mudança, gere formações, gere uma porção dobrada da fé que nós tínhamos antes dela, e que você termine esta palavra, aleluia, dizendo: eu creio que o Senhor está comigo e vai comigo nesta jornada. Ainda que meu travesseiro seja uma pedra, mas o que Deus falou, Ele vai fazer. Eu creio pela vida ou pela morte. Eu não volto atrás. Eu não deixo do Senhor. Eu não deixo do meu Senhor. Não deixa não. Ele também não deixará de você. Olha o céu trazendo algum sinal para você novamente. Olha o céu trazendo uma presença nova no teu coração. O que você precisa, irmã, para sentir esta palavra entrando na tua vida, na tua casa? Precisa sentir a virtude. A virtude vem. As linguagens vêm. A vitória do crente é a presença de Deus na sua alma. Irmãos, Deus está nos visitando aqui de uma maneira diferente. A mesma visitação que está aqui, quem dera fosse materializada para nós distribuirmos. Mas não é. Ela é espiritual e não está em nós, está no Senhor. Que o Senhor te alcance agora em nome de Jesus Cristo Nazareno. Aquele que na pessoa de Cristo se fez a escada, cujo caminho nos faz saltar desta vida para o céu. Ele se abre aqui como uma porta e diz: venha, vinde a mim, eu vos aliviarei da vossa dor. Santo é o nome do Senhor. Que Deus cumpra esta palavra na tua vida, na tua alma lá, glória ao nome do Senhor. O Senhor está aqui. O Senhor está aí. O Senhor está neste lugar. E este lugar não é aqui chamado Brasil. Esse lugar é aqui chamado comunhão, culto ao Deus vivente, ao Deus de Israel. Esse é lugar sagrado em que nós agora entramos no santuário de Deus. Pela fé e no Espírito, Deus está neste lugar, irmão, irmã. Sinta Deus que nós façamos agora. Ó, que fizeram os apóstolos. Eu tenho um pedaço de pão, toma um pedaço do que está comigo. Aleluia. E aquele pão multiplicava. Irmão, quem dera eu pudesse tomar aqui um pouco do que estou sentindo e te entregar. Eu não posso, mas o Deus que nos visita agora pode. Então, Senhor, o que está aqui, dê ali, entrega ali, vai lá, visita. Aleluia. Santo é o Senhor. E que esta glória domine os teus pensamentos e a tua viagem nesta terra como peregrino seja abençoada por Deus.
Nada e ninguém pode embargar a tua carreira nesta graça. Lutas virão e irão também. Tentação surgirá, mas também desaparecerá. Provas virão e também fugirão de ti, mas tu permanecerá de pé. 10.000 cairá de um lado, 1.000 à tua esquerda e você de pé. Vamos firme. Aleluia. Glória ao Senhor. Esta presença te alimenta, te sustenta, te confirma. Aleluia. Racô, vai para o teu destino. Deus está à espera. Glória ao nome do Senhor. Olha Deus te visitando. Olha Deus desmentindo o inimigo, desmascarando o adversário que disse que Deus não está na tua vida. O moço fraco, a moça fraca, quase morto. Quem está quase morto está vivo. Quem está quase morto ainda respira. O Senhor te dá vida nesta graça. Sinta Deus, glorifique a Ele. Acorda do teu sono e siga o teu caminho. O Deus do Jaco, aleluia, te anuncia. Estará Ele contigo. Te guardará até o fim. Deus seja louvado. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Oremos a Deus. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor. Senhor, tu és santo. Visita o teu povo na terra. Glória a Jesus, Senhor Deus. Glória a Jesus está nos céus. Em agradecimento a ti estamos agora, Senhor, para te dar graça por este culto que foi aberto em nome do Senhor Jesus. Damos graças a ti pela presidência, pelos hinos entoados, pela comunhão maravilhosa, Senhor, que tomou os nossos corações e nossas mentes, Senhor. Damos graças a ti, Senhor, maiormente por esta gloriosa palavra que nesta noite o Senhor tem nos enviado. Como tu foste com Jacó, tu serás conosco também. Senhor, em tudo te damos graça em nome de Jesus Cristo, que é bendito em eterno. Amém.